Ô, Foda, hein, Martina, velho? você gosta mais de um cafajeste ou de alguém estilo Paulo Cogos assim? Mas você gostava de um gordinho no último episódio, Sim, né? o Paulo Cogos é realmente meu estilo de homem. Ele é um gordinho fortinho, né? É, Você tinha exatamente. comentado. Você Como eu falou que falo. você gostava do gordinho e tal, e você já falou que gosta do cabelo do Cogos também. E assim, na personalidade, o que você acha que o Cogos tem assim de interessante? Ele é inteligente pra caramba. Eu acho ele uma... Eu acho ele uma figura que a gente precisava pro Brasil. Nossa, profundo, hein? Eu acho que ele é uma pessoa muito importante para as pessoas. Inclusive, para muitos amigos meus, a gente evoluiu de certa forma acompanhando teus vídeos. E, tipo assim, tu é uma pessoa muito importante em vários sentidos. E eu acho que tu é um personagem. Personagem em que sentido? Eu te vejo como um personagem. Mas personagem em que sentido? No sentido de... Eu sou um personagem. Quando eu gravo os meus vídeos, eu sou um personagem. Eu não sou quem eu realmente sou. Não, eu não sou personagem, sou autêntico. Eu acho que tu é um personagem. Não, mas eu não sou. Sou Nem autêntico. quando você se veste de templário ou você... Não, eu já falei, quando eu me vesti de templário 2, 3 vezes na Paulista, eu tava fazendo uma homenagem aos templários. Eu não tava Mas quando me você tá fingindo ser lá templário, bravando nunca falei aquelas isso. declarações e tal, aquelas frases, também não é um personagem? Realmente... Não, não tem personagem. Eu defendo o que eu defendo, cara. Eu posso até mudar de ideia, mas o que eu defendo autenticamente, porque ideias, a defesa da verdade é uma coisa séria demais pra se brincar com isso, parecer um personagem. As ideias que eu defendo. Se eu já defendi alguma ideia de merda, então é isso que eu defendo, cara. Tu realmente acredita que criancinhas deveriam ter armas? Mas é óbvio. E se uma criancinha mata outra criancinha? Mas se um adulto mata outro adulto. Mas são crianças. Não, mas pode acontecer. Acidentes acontecem. A questão é que nós íamos entrar num assunto interessante. O Cogos estava falando aqui e eu lembrei, eu não te fiz uma pergunta. Você ficaria com um homem que mora com os pais? Depende, tipo, o fato de morar com os pais é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas tem situações e situações que a gente entende porque a pessoa mora com os pais, né? Mas eu acho meio feio. O Cogos mora com os pais. Eu acho meio feio, assim. Eu acho meio... Tipo, quantos anos tem? 37. E por que tu mora com os teus pais ainda? Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel, jogar dinheiro fora, se eu tenho tudo lá em casa? Pois é. É uma questão de É economia. que tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho. E isso é fato. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, ia ser economicamente difícil. Tu trabalha? Sim. Com o quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, e eu tenho investimentos e eu tenho minha atividade como comentarista político, articulista político. Tenho meu curso de História da Filosofia no canal. Então Morando com os pais. É óbvio que eu moro com os pais. Mesmo se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho, eu continuaria morando com os pais. Eu acho que viagem é uma coisa que abre mais a cabeça do que... Eu concordo também que sair de casa tem uma diferença, porque você sai da zona de conforto, né? Tem que se virar, tem que correr atrás e tal. Aliás, deixa Mas eu acho que viagem abre mais ainda do que... Aliás, deixa eu fazer mais um jabazinho. ligiacogosdermocosméticos.com.br. Ah, sua mãe, né, que faz... A minha mãe, ela é a assessora técnica. Ela monta as fórmulas dos produtos. Perfeito. Mas Aí, ela ó, não já é pode uma ter uma cliente membro. aqui, passar com a sua mãe, ó, tá Eu vendo? tenho Pra fazer os certeza- procedimentos estéticos. Você não Eu sabe, adorei o pai você não dele. sabe Ah, quem é a é. mãe do Cogos? Ela vai Sim. convencer a ser de onde Também for. conhecida como a esteticista dos famosos. Como é que é? Esteticista. Esteticista, é isso aí. Tudo sobre estética. O pessoal lá do É uma das Pânico, melhores do todos Brasil, já eu foram ouço lá na Ligia Cogos. Principalmente Agora- o Adrilles. Principalmente o Superman. Superman. E a Pietra. A Pietra também? A Pietra faz botox por 2 meses. A Pietra, ela nasceu abençoada, pô. Ela tem uma... Salve a Pietra. Uma Imagina o genética grau boa. de comunismo da O pessoa. feto ainda não tá vivo. Mas se ele não tá vivo, como é que ele tá crescendo? Como é que ele tá se desenvolvendo? Esse Ele assunto tá no é desenvolvimento ali da barriga. E ele ainda não é considerado um ser vivo. Ele tá só a gotinha ali. Não, é claro que ele é vivo. Só estando vivo, ele poderia se desenvolver, ter divisão celular e atingir outros estágios do desenvolvimento. Ele não é Então, consciente, vivo ele tá. talvez, você quer dizer. Ele talvez não tenha consciência, mas ele tá vivo e ele é da espécie humana. Ele não é um feto de ornitorrinco. Então, é objetivamente um assassinato de um humano. Aí é questão de chamar a polícia e mandar presídio de pedrinhas aí. Então, todas as situações que desse tipo que eu falei, o aborto pra ti é crime. É Crime. polícia. Crime grave. E quando o aborto é feito diante de algum Não entendi estupro superchat, ou algo do velho. tipo. Então, o estuprador tem que ser, né? Mas o bebê não estuprou ninguém. O bebê não cometeu nenhum crime, o estuprador cometeu. O estuprador tem que ser executado. O bebê não.
Qual o crime Se é do uma bebê? criança com um bebê na barriga. É uma situação extremamente lamentável, mas não justifica matar uma outra criança que é o bebezinho. Sim, claro que eu defendo que se cuide da criança vítima de estupro, ou de qualquer mulher que for vítima de estupro. Uma situação lamentável, que merece o cuidado, merece atenção, apoio psicológico. Agora, vocês nunca vão me convencer a matar uma criança inocente por qualquer motivo. Você defende o aborto, mas até quantos meses, mais ou menos? Eu? Isso. Cara, eu acho que quando tem vida... se tem vida, é crime. Se não tem vida, não é crime. E eu acredito que existe alguns estudos atualmente falando sobre isso. Sobre determinado mês Você que... vai falar o quê? 12 semanas? 3 meses? Eu vi esse não tenho estudo. certeza. Tem as imagens falar lá e merda. tal. Martina, qualquer livro de embriologia vai te dizer que a vida começa na concepção. Não é nem teologia isso. Do ponto de vista da teologia, eu posso te falar que Deus infunde a alma no momento da concepção. Mas independentemente disso, a embriologia considera assim. Porque você já tem um organismo humano completo. O espermatozoide tem metade do seu código genético, o óvulo tem outra metade, os dois se juntam, você tem o código genético de um organismo completo. Mas ele ainda não tá vivo. E ele não é uma célula só isolada, né? Ele é um organismo unicelular. Ele não é uma célula qualquer. Ele é uma célula totipotente de todo o nosso desenvolvimento, de todas as fases da nossa vida. Então nós já fomos organismos unicelulares. Mas não deixa de ser um organismo. Só porque tem uma célula. A partir de quantas células ele tem direito à vida? A partir do momento que esta célula é um organismo completo, ela está viva, é um indivíduo. E, Cogos, o que você acha de tatuagem? Mulher com tatuagem. Qual que é a visão sua particular ou do... Muita tatuagem. Muitas Quantas tatuagens você tatuagens. tem? Mais de 37. Não dói? Dói. Muito. Pois É é. red flag? Como é que é? Não, assim, acho que agora eu não lembro se é Deuteronômio, se é Levítico, mas também não é bem quisto na Bíblia, não. Mas assim, dependendo de como for, em que condições for feito, eu não sei nem se chega a ser um pecado, se é uma imperfeição. Não, entendi. Pecado não é... Mas nem se compara a prostituição. Teologicamente falando, não é um pecado, nem se compara. Nem se compara a prostituição. Não, pode até ser um pecado. Mas você você curte? marcar o corpo. Hum? Eu não acho que as pessoas deveriam marcar o corpo. Ela pode se arrepender. O corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não devia ter a marca de nenhuma coisa. E 37 marcas? Mas não é uma questão moral É uma questão de grave preferência. como é a prostituição. E a prostituição, por sua vez, não se compara ao aborto, que é uma coisa demoníaca. Entendi. Vamos ver uma perguntinha aqui da galera, que tem bastante Mano. coisa, então já vamos antecipar aqui, porque, bicho... É isso aí, rapaziada. tem umas Inclusive, 50 a gente lê perguntas aqui. todas as perguntas aí. Lógico que a gente não vai ler bagulho de 2 contos, né, gente? 10 contos pra cima a gente tá lendo todo mundo aí. Quer ver uma coisa? Só pra ninguém me acusar de hipocrisia. Tem muita Manda coisa. aí. A gula é muito pior do que... Mas 1000 vezes pior do que fazer uma tatuagem. Tá. Agora vamos lá. E eu tô pecando pela gula. Nem precisei completar. É. Então, a Tá Martina fazendo falou, sua santidade. Se eu fosse santo, eu não seria gordo. Mas então, esse é o ponto que dá pra eu tocar, que eu falei no começo do podcast. Gordo santo. Tá? Eu falei no começo do podcast. Todo mundo, querendo ou não, vai estar ali com o seu erro, com o seu vício, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? O Cogos, por exemplo, ele tem a questão da gula, que é um tipo de prazer que ele desfruta muito. Diariamente. Não é muito diferente do cara que tá lá batendo 5 contra 1 diariamente. Ou é? Qual que é a opinião de vocês dois sobre isso? Gula versus bronha. São 2 pecados. E por que um é pior que o outro? Olha, dependendo do grau de gula, ele pode até ser pior mesmo. Já viu aqueles quilos mortais lá, a pessoa que pesa 500 quilos? Aquilo é um suicídio em vida, né? Tá, então por que bater uma punhetinha por dia é errado Então, também? o FEP também é pecado. Porque o FEP, ele tá fazendo a pessoa separar completamente a sua dimensão sexual, tanto do amor com a futura esposa dele, quanto da procriação. Então ele tá dilacerando a dimensão sexual na vida dele. E ele tá se viciando. Ele tá fazendo os neurotransmissores dele se bagunçarem todos. Ele tá conseguindo prazer sem nenhum tipo de esforço no sentido de conquista de um relacionamento. Mas a gula também. A gula também. A gula, tu tá literalmente tendo um prazer momentâneo, às vezes em muita quantidade, que tu não tá se esforçando por nada. Sim, ainda tá se prejudicando e ainda matando a sua possibilidade de se esforçar, porque a gula gera preguiça. E a gula gera pecado contra a castidade também, porque a pessoa se vicia nos prazeres carnais. Então eu não tô passando pano pra mim mesmo, não. Tá tudo errado. Nós temos todos que crescer na santidade. O que eu tô falando é, você não tá numa situação perdida. É o arrependimento, a questão é essa. A a diferença, luta. o Cogos tem um arrependimento pela gula, mas você não tem um arrependimento de
fazer ser uma fábrica de punheteiros, digamos. Quer dizer que assim, o Cogos agora vai virar bombado. Ele tá querendo, a gente tá tentando. Vamos fazer isso? Eu tô ajudando, eu dei meia Ele vai barrinha de virar proteína pra bombado. ele. Pô. É, e você vai virar uma moça Ele já assumiu o compromisso público. modesta e virtuosa. Eu ofereço a O que é proteína. mais fácil? O Cogos meter o shape ou você se converter? Puta, mano, a briga é boa, hein? Vá. Eu acho vou que fazer um ele meteu desafio. o shape, acho que ele tá com uma cara de esforçado que tá indo na academia. Falando nisso, Cogos, ela falou que gosta do seu cabelo, gosta do seu biotipo. Falou que você é um cara que a sua imagem, a sua mensagem é